Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, mais um dia firmes no nosso propósito. De forma ininterruptas, nós temos lutado, nós temos guerreado, nós temos clamado a Deus pela nossa casa, pelo nosso lar, pela nossa família. E eu tenho uma certeza no meu coração que desde o primeiro dia em que nós aplicamos o nosso coração, desde o primeiro dia ao qual nós começamos este propósito, o nosso Deus, o nosso bom Deus, ele já nos ouviu. Lutas existirão? Claro. Batalhas existirão? Sempre. Mas uma coisa é certa: independente da situação, da circunstância, o nosso Deus vai honrar a nossa fé. E como é que Deus ele honra a nossa fé? Nos colocando à prova, nos colocando em lutas, em batalhas, para ver a nossa reação, como nós nos comportaremos diante de tal quadro, de tal situação que tem se materializado, acontecido em nossas vidas. Talvez hoje você tenha enfrentado uma luta ferrenha na sua casa. Talvez hoje você tenha orado, você tenha clamado, você tenha falado com Deus, pedindo uma resposta, pedindo uma mudança. Mas cada vez mais a luta tem se intensificado. Pessoas as quais você tanto ama têm lhe afligido com palavras que dói mais do que um tapa na cara, dói mais do que um murro. E muitas das vezes o sentimento que tem predominado no seu coração é a vontade de desistir, é a vontade de parar, é pensar até mesmo que não tem valido a pena buscar em Deus uma resposta, uma transformação para sua casa. Mas deixa eu lhe dizer algo. Deus nos trouxe no dia de hoje uma palavra muito abençoada, aonde Paulo diz das virtudes que devem ser o quê? Executadas. Como nós devemos nos comportar, como nós devemos agir, como nós devemos lidar com aqueles que não são da fé. Muitas das vezes a gente quer agir diante de Deus como no Velho Testamento, o olho por olho e o dente por dente. Mas não é assim que devemos nos portar atualmente, não. Além de Jesus nos ensinar que devemos amar o próximo como a nós mesmos, Paulo está nos orientando como devemos agir e nos portar diante de certas situações. Uma das passagens do que nós vamos ler hoje é Paulo falando assim: quanto depender de vós, tende paz com todos. O que é ter paz com todos? É não ter inimigos, é não ter inimizade, mas pelo contrário, se dá bem com tudo e com todos, independente de como eles lhe tratam, de como eles lhe recebem, você tem que tratá-los bem, você tem que ser aquela pessoa receptiva, tem que ser aquela pessoa que sabe entrar e sair a todo momento, sem ter inimigos. A Bíblia diz que você tem que fazer o bem, não só para quem faz o bem para você, mas também para quem te faz o mal. A Bíblia diz que você deve amar aquele que vos odeia. Veja bem, o nosso Deus ele nos orienta de uma forma diferente, para que nós venhamos ser diferente. Quando a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, ela está dizendo que nós somos aqueles que traz sabor a esta terra. É nós que colocamos o tempero certo neste mundo. Só que deixa eu lhe dizer uma coisa, a falta de sal faz algo ficar ruim, mas o excesso de sal faz ficar insuportável. Então, quanto a Bíblia diz que nós somos o sal da terra, nós temos que ser o tempero na medida certa para esse mundo. Como assim, pastor? O que o senhor quer dizer? Que você tem que ser diferente. Você tem que saber equilibrar as coisas na sua vida. Você tem que saber
tratar, lidar com as pessoas, ser diferente. Mas olha o que está escrito na palavra de Deus. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja que bacana o que você acabou de ler na palavra de Deus. Não se deixe ser vencido pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que Paulo está querendo dizer? Para você entender bem, como é que você tem reagido diante de situações que a sua fé é provada? Como é que você reage quando alguém lhe agride verbalmente? Como é que você reage quando você sabe que tem alguém falando mal de você? Como é que você reage quando alguém faz pouco caso do Senhor e da Senhora? Como é que você reage quando as situações ficam difíceis na sua vida? Como é que você reage quando as coisas não correm da forma que você tem projetado? E você tem visto que por detrás disso tem uma atuação maligna contra o Senhor e a Senhora. É isso que Paulo está dizendo. Não se deixe ser vencido pelo que tem acontecido. Não se deixe ser vencido pelo que tem se passado na sua vida. Mas, pelo contrário, seja diferente. Vença o mal com o bem. Estão lhe tratando mal, trate as pessoas como o seu filho, com amor, com carinho, com afeto. Estão falando mal de você, não revide, mas pelo contrário, a ame. Estão vendo que estão projetando algo contra a sua vida, não queira revidar aquilo não, mas coloque na mão de Deus. Faça a sua parte e o mal não vai poder te tocar. Lembra o que nós lemos no dia de ontem? Contra Jacó não vale encantamento e contra Israel não vale adivinhação. Mal nenhum pode tocar naqueles os quais têm a vida com Deus. O diabo não pode nos tocar, porque a nossa vida está nas mãos de quem? De Deus. A sua vida está na mão de Deus, a minha vida está na mão de Deus. Então o diabo não pode nos tocar. Mas será que ele não tem influenciado a nossa vida para que venhamos perder? Porque quando eu devolvo o mal com o mal, eu perco. Quando eu revido o mal que fazem contra mim, eu perco. Você tem lutado pela sua casa, você tem lutado pela sua família, mas e aqueles que não são da fé? Quanto eles lhe maltratam, quanto eles lhe agridem, quanto eles menosprezam o seu ato de fé, como é que você tem agido? Como é que você tem procedido diante deles? Você tem os amaldiçoado, tem os espraguejado, tem os xingado evangelicamente, tem os julgado? Você está errado, meu amigo. Ah, pastor, mas é que o senhor não sabe o que eu tenho vivido. Claro que eu sei, eu sou pastor, meu amigo. Se tem alguém que é agredido e ofendido, é pastor. Vocês sabem disso. Antigamente, pastor, quando você falava que era pastor, as pessoas lhe respeitavam, lhe admiravam. Hoje em dia, mais um bandido, mais um ladrão, mais isso, mais aquilo. Mas sabe como é que nós reagimos? Sabe como devemos nos portar? Dando um lindo sorriso e dizendo: Deus lhe abençoe. Não é ser hipócrita, não, não é ser falso, não. É devolver o mal com o bem. Haja diferente. Haja com benevolência. Nenhum de nós temos benevolência assim para sair dando a torta direita. Mas se buscarmos em Deus, a benevolência de Deus é derramada sobre nós e nós transmitimos ela para aqueles que necessitam de benevolência. Quanto você age com bondade para quem tem agido com bondade contigo, que valia tem? Mas quanto você age com bondade contra aquele que quer o seu mal, ah, meu amigo, aí você ganha pontos com Deus. Aí Deus se agrada de você, porque ele tem visto que você tem exercido o bem diante da maldade do mundo e das pessoas. Então vença o mal, seja uma boa pessoa, tenha bons olhos, haja de forma diferente e você vai ver o poder e a glória de Deus na sua vida. Amém, gente? Graças a Deus.
Eu gostaria de unir a minha fé com a sua agora e juntos buscarmos a força, o poder e a glória de Deus para a nossa vida e para a nossa família, é claro. Então vamos orar? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, meu Deus, mais uma vez nos colocamos diante da sua presença, da sua majestade e da sua glória. Meu Pai, nós acabamos de ler na sua palavra que devemos vencer o mal com o bem. Não podemos sermos da mesma forma que éramos no passado. Não podemos devolver as investidas malignas contra a nossa vida da mesma maneira, não. Mas temos que agir segundo a tua palavra. A Bíblia diz que de todos os dons, o amor é que deve prevalecer, porque sem o amor nada vale. E a bondade é a extensão do amor. E meu Pai, o amor tem se esfriado no coração de tanta gente. Muitas pessoas, meu Pai, não têm acreditado mais no amor, na bondade, que há no nosso meio boas pessoas, mas pelo contrário, elas olham para os demais e pensam que todos são maus. E por isso agem de forma, meu Deus, maligna, agem de forma impensada. E com isso, meu Deus, tem atrasado a sua própria vida, tem impedido o teu poder de se manifestar em suas casas, em seus lares, em suas famílias. Mas que hoje, meu Pai, isso venha mudar. Que o teu Espírito nos visite. Que o teu Espírito abra os nossos olhos e que o amor do Senhor, meu Pai, venha a florescer em nossas vidas. Que nós venhamos transmitir o seu amor, a sua graça, meu Deus, não só para quem nos ama, mas principalmente para aquele que nos odeia. Paulo, versículos antes, ele diz: se possível, tenhais paz com todos, quanto depender de nós. Nós devemos viver em paz, em comunhão. E meu Pai, talvez tenha faltado isso na vida de tantos. A vida dessa pessoa tem sido sofrimento atrás de sofrimento, briga em cima de briga, contenda em cima de contenda, mas que hoje isso venha mudar. Que hoje, meu Pai, toda a influência do mal, toda a força do mal, toda a força contrária, toda a ação maligna venha cair por terra e que haja, meu Pai, livramento, que haja vitória, meu Pai, nessa casa, nesse lar, nessa família, pois eu profetizo, meu Deus, o milagre, eu profetizo a vitória, eu profetizo a transformação nessa família e junto com este homem, com esta mulher, meu Pai, nós lhe pedimos, nos ensina a exercer a bondade do Senhor, nos ensina a amar quando somos odiados, nos ensina a abraçar quando somos rejeitados, nos ensina a cuidar quanto, meu Pai, só recebemos desprezo. Então nos ensina, meu Pai, a sermos pessoas melhores, para que assim venhamos glorificar o Teu nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo. Uma coisa é certa, a nossa oração aqui hoje foi ouvida. E deixa eu lhe dizer algo, haja com bondade, não devolva um mal com o mal, mas faça como você leu na Bíblia, devolva o mal com o bem, seja uma boa pessoa, porque essa bondade voltará para a sua vida da parte de Deus. Amém? Fica com o Senhor Jesus e até mais.